Shalom a todos! Estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de Hebraico Bíblico. Esse curso que tem por objetivo nos familiarizar um pouco mais com as letras, com o alfabeto, com o idioma que era falado e escrito no Antigo Testamento. Na primeira aula nós passamos um pouco sobre a evolução do hebraico, nós falamos sobre o proto-hebraico, sobre o paleo-hebraico, sobre o hebraico quadrático e também sobre o hebraico cursivo. Nós falamos um pouco sobre a sua evolução, como foi, em que períodos eles foram usados. Então nós tivemos na nossa primeira aula essa temática. Agora nós estamos na nossa segunda aula e, como foi combinado na primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre as letras. Nós vamos fazer a apresentação das letras do hebraico, o hebraico bíblico, o hebraico, que foi utilizado desde lá do ano 1900 a.C., numa forma do proto-hebraico, depois já no ano 1050 de uma outra forma do paleo-hebraico, e o hebraico que é usado até hoje. Como vocês podem ver aqui no quadro, eu tenho 4 formatos. Esses 4 formatos, eles representam a mesma letra. No hebraico ele é diferente do português. No português nós temos a letra e o número. No hebraico isso é junto. Tanto a letra representa tanto a própria letra, como o numeral. E nós vamos passar aí por as 22 letras do hebraico para que nós possamos começar a desenvolver um conhecimento sobre a língua do Antigo Testamento. Então nós temos aqui a primeira letra. Sugiro que você pegue um caderno, anote, para que já vá formando o seu conhecimento do hebraico. Além do quadro aqui, eu vou colocando na tela algumas imagens para facilitar, mas nós temos aqui no nosso quadro o Aleph. O Aleph, ele é a primeira letra do hebraico. O Aleph, ele representa, o seu som vocálico é da nossa letra H, então ele é uma letra muda. Ele vai aparecer em muitas palavras, início de muitas palavras do hebraico. Ele é mudo, então a gente vai lê-lo como um H, ou melhor, a gente não vai ler ele, Mas antes de entrar na questão da letra Aleph, na questão do som, na questão do numeral, nós vamos ver aqui a evolução do Aleph, Claro que isso não precisa, é mais para curiosidade, Nós temos a primeira imagem aqui, eu vou colocar também na tela para vocês, mas no quadro aqui você pode observar que é o Aleph no proto-hebraico, quando surgiu as primeiras letras, Lembra que nós falamos que eram pitográficas, Era uma representação de algo que as pessoas viam na natureza, viam no seu dia a dia e representavam através de um desenho. E ali está, o Aleph no seu primeiro formato. Isso não precisa decorar, é só para curiosidade mesmo, para aprendizado. O que nós vamos precisar decorar é o Aleph quadrático. Esse sim que nós vamos precisar decorar, escrever várias vezes, para que nós possamos aprender mesmo de fato, que vamos usar várias vezes durante o curso, Então aqui nós temos o Aleph no proto-hebraico. Depois nós temos o Aleph no paleo-hebraico. Lembra que nós falamos sobre o paleo-hebraico na última aula, Aqui no paleo-hebraico, o Aleph já tem um formato mais quadrado. Ele é diferente do primeiro formato. Lembra que nós falamos da questão de tirar um pouco da idolatria de dentro do alfabeto, visto que era o alfabeto que os hebreus iam usar. Então não poderia ter nenhum resquícios de idolatria. E já na primeira imagem ali, lembra que o proto-hebraico, ele vem dos hieroglifos. Os hieroglifos eram dos egípcios. Os egípcios tinham muita questão da idolatria dentro do seu cotidiano, e não seria diferente dentro da sua escrita. Então quando chega numa evolução do paleo-hebraico, já do alfabeto fenício,
já tirou um pouco dessa característica de pictografia, né, das imagens. Então aqui nós temos o Aleph do paleo-hebraico, ele é um pouco diferente, até digamos que ele é bem diferente do Aleph do proto-hebraico. Eu estou colocando na tela aí para vocês. Essas duas são só para curiosidade mesmo, né? O Aleph no proto-hebraico e no paleo-hebraico é só como curiosidade. O que nos interessa mesmo é o Aleph quadrático, este aqui, ó. Eu estou colocando na tela para vocês. Depois nós vamos aprender como desenhá-lo, né? E o do lado aqui também ele serve para curiosidade, né? É o hebraico cursivo, aquele que escreve nas cartas, os bilhetes, né? Quando no seu dia a dia, aquele escrito à mão, né? O que chamamos de letra cursiva, aqui está o Aleph cursivo. Mas nós vamos nos fixar apenas nesse aqui, ó, que é o Aleph quadrático. O Aleph quadrático, ele tem ele é a representação do numeral 1. O seu som vocálico é nulo, é mudo, é uma letra muda, é como se fosse o nosso H. E ele vai ser transliterado. O que é transliterado? Quando nós encontramos o texto em hebraico, nós temos que passar para o texto em português, né? Com as palavras que nós conhecemos, com as letras que nós conhecemos. Então, quando nos depararmos com o Aleph, nós vamos transliterá-lo desta forma. É um aspa, né? Só um aspa. Esse aqui é a transliteração do Aleph. Nós vamos ver que nas outras letras nós vamos transliterá-lo da forma do B, por exemplo, do P, do L. Mas quando chegar no Aleph, nós vamos encontrar bastante essa letra Aleph. Ela é bem recorrente nos textos. O artigo hebraico ele começa com o Aleph. Então nós vamos encontrar bastante vezes essa palavra, essa letra, o Aleph, né? E ele vai ter esse formato. Nós vamos transliterá-lo dessa forma, apenas como uma aspa. Tá? Depois nós vamos fazer isso de uma forma mais prática. E aí nós vamos chegar às conclusões melhores sobre isso. Tá? Então, o que fica de aprendizado dessa primeira letra do hebraico é o Aleph. Ele tem o valor, ou melhor, o som fonético nulo, é uma letra muda. Ele é transliterado dessa forma do aspa. E o seu numeral corresponde ao número 1. Então, o número 1 é o Aleph. Ele é representado pela letra Aleph do hebraico. Então, é isso que nós temos da letra da Aleph. Significado de Aleph. O que significa Aleph? Aleph é boi, né? Desde o início nós já estamos falando sobre isso. Então, Aleph é a letra, o significado do Aleph é boi, em hebraico. Então, vamos seguir adiante para mais uma letra. Deixa eu só apagar aqui e já vamos partir para a nossa segunda letra. Continuando, então, nosso vocabulário, nosso alfabeto hebraico, nós vamos para a segunda letra. A segunda letra que nós já passamos pelo Aleph, né, que é o numeral 1, tem o significado de boi, né, é uma letra muda, tudo isso é recapitulação do formato do alfabeto, ou melhor, do Aleph, né, da primeira letra. Agora nós vamos para a segunda letra. O Aleph era transliterado somente com aquela aspinha, né? Agora nós estamos na segunda letra. Eu coloquei no quadro aqui, mas também vou colocando na tela que vai ficar mais fácil. A nossa segunda letra é o Beit. O Beit. O Beit que tem significado de casa do hebraico. Nós vamos encontrar essa palavra, o Beit em várias palavras. Por exemplo, Bet-Lehem, ou seja, Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão, Bet-Lehem, Belém. Né? Então é só um exemplo aí para aguçar a curiosidade dos companheiros, dos assistentes que estão nos acompanhando nesse curso de hebraico. Como fizemos no Aleph, nós também vamos mostrar aqui a evolução do Beit, desde o proto-hebraico até a forma quadrática que é usada hoje. Né?
Nessa primeira imagem que nós temos aqui, eu tenho no quadro, mas também vou colocar aí na tela de vocês, nós temos o primeiro formato do Beit. Esse formato, no proto-hebraico, ele tem um formato como se fosse uma casa olhada por cima, quase que um labirinto, né? O início de um labirinto ali. E essa era a ideia. Lembra que no proto-hebraico ele era feito de forma pictográfica, então era uma representação daquilo que as pessoas viam no dia a dia, e ali elas faziam como se um desenho para representar aquilo que elas estavam querendo mostrar. Então nesse primeiro modo aqui é no proto-hebraico a letra Beit. No segundo desenho nós temos aqui, já no paleo-hebraico, já quase que 1000 anos depois, um pouco menos, né? Se nós levarmos em conta que no proto-hebraico começou por volta de 1900 e no paleo-hebraico por volta de 1050, são quase 900 anos depois, sofreu uma evolução, também o Beit, né? Ele sofre uma evolução. Ele passa para essa letra desta forma, né, que é quase uma bandeirinha com um pezinho ali. Esse é o Beit na forma paleo-hebraico, já no paleo-hebraico. Claro que no proto-hebraico e paleo-hebraico você não precisa se preocupar, você não precisa decorar. Esse é só a nível de curiosidade. Aqui nós temos um desenho do Beit da forma cursiva. Ele tem uma perninha ali, daquela forma ali. Ele é o Beit usado hoje na forma cursiva. É aquele que é escrito nos cadernos, nos bilhetes, coisas assim. Esse também a gente não vai se deter muito, porque quando nós formos lermos, por exemplo, a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar o Beit nesta forma, uma forma diferente do cursivo, mas é essa aqui que nós temos que decorar. Eu estou colocando uma imagem na tela aí, você pode observar como é o desenho do Beit, né? Aqui está a forma dele, ó. Esse é o Beit. O Beit, que significa casa, ele vai representar o numeral 2. Lembra que o Aleph é o 1, o Beit é o numeral 2. Na transliteração, lembra que nós falamos da transliteração do Aleph? Que era só uma aspa, porque é uma letra muda, então só o aspa para mostrar que o Aleph está ali. O que é a transliteração? Lembrando, nós vamos pegar um texto em hebraico, o texto hebraico está nesse tipo de letra, no hebraico cursivo, no hebraico quadrático, e nós vamos transliterar para letras que nós conhecemos, né? O Aleph nós vamos transliterar com aquele aspa ali só para mostrar que ele está ali, é uma letra muda, ele não tem som vocálico, né? Já o Beit é diferente. Quando nós formos transliterar o Beit, nós vamos transliterar desta forma. Veja que ele vai... Aí nós temos uma peculiaridade, ó. Este pontinho aqui, ó, é chamado de Dagesh. O Dagesh, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Tem um grupo de letras, 5 ou 6 letras que levam esse pontinho. É o grupo das Begdakefat. Eles levam esse pontinho e eles alteram o som vocálico ou não. Algumas ele altera, outras não. No caso do Beit, ele altera o som vocálico da letra. Por exemplo, quando ele vir desta forma, sem o Dagesh, ele vai ser transliterado como a letra V de vaca, de voltar, né? Então, essa é a letra V, ó. Ele vai ser transliterado com a letra V. Quando ele levar o pontinho na barriga, ali está ele, o Dagesh, ele vai ser transliterado. Aqui tá espelhada a imagem, mas é o BH. Anota aí nos seus livros de anotações aí, que quando o Beit tiver o pontinho Dagesh na barriga dele, dentro dele ali, como está mostrando a imagem, ele vai ter o som vocálico de BH. Né? No início da palavra Beit, por exemplo, ele começa com o pontinho na barriga. Então ele vai ser, por isso que ele é Beit. Se ele não tem, ele é Veit.
Mas já fica esse aprendizado. Claro que depois nós estamos indo passo a passo para construir o nosso entendimento. Então não se atropele. Só importante saber neste momento que essa é a letra Beit. Depois nós vamos ter uma aula só sobre o Dagesh. Vai ser bem tranquilo para a compreensão. Então nós já aprendemos duas letras. Nós aprendemos o Aleph, que significa boi, e nós aprendemos agora o Beit, que significa casa. Então nós temos duas letras, nós temos o Aleph como numeral 1, o Beit como numeral 2. No Aleph nós transliteramos daquela forma, aquele aspinha. Já o Beit, quando ele não tem o ponto na barriga, ele vai ser transliterado por V. E quando ele tem o Dagesh, ele vai ser transliterado como BH, ou só simplesmente o B. Então, uma dessas duas formas. O significado é casa, então está aí. Nós temos já duas letras do nosso alfabeto hebraico, já se vai se construindo aí um aprendizado. Daqui a pouco nós vamos construir já algumas palavras e vai ser bênção na vida dos companheiros que estão nos assistindo. Vamos para a terceira letra do nosso hebraico bíblico, já está no nosso quadro aí. A terceira letra do hebraico bíblico, lembra que nós já passamos pelo Aleph, pelo Beit, nós temos que decorar isso, Aleph, Beit. O calendário hebraico, ele é chamado de Aleph, Beit. E uma peculiaridade, alfabeto vem de Alf, Beta, né? Então, no grego, né, alfa e beta, e Aleph, Beit. Ele tem uma ligação aí entre o alfabeto, o alfa, beta e o Aleph, Beit. Então, no hebraico é o Aleph, Beit. O Aleph, Beit que nós estamos aprendendo do hebraico. Agora nós estamos chegando na terceira letra. A terceira letra é o Gimel. Gimel. Nós estamos colocando aí na tela o nome Gimel, né? O Gimel, ele tem o significado de camelo, né? Ele tem esse significado. E aqui nós temos a exemplo do que nós fizemos do Aleph e do Beit, né? Quando mostramos a letra no proto-hebraico e no paleo-hebraico somente para curiosidade, né? E nós temos aqui este parecido com L, né? Esse L nosso, né? Este é o Gimel no proto-hebraico. Na primeira forma, ali, quando eles quiseram desenhar um camelo, sei que não parece muito, mas na cabeça deles, talvez naquela época, né? Eles achavam que podia ser representado o pictograma do camelo. Então aqui nós temos o Gimel nesta forma, né? Aqui nós temos já no paleo-hebraico, ele tem uma forma diferente, é um risquinho e depois um traço que desce ali. Esse é eu vou colocando na tela porque mais uma vez explicando, tá espelhado ali, mas eu vou colocando na tela do modo correto, na posição correta aí para que os companheiros possam observar melhor aí como é que é o formato desta letra. Então aqui nós temos o Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, e por ser a terceira letra do alfabeto hebraico, ele vai receber o numeral 3, ele significa o número 3. Aqui nós temos o Gimel da forma cursiva, aquela forma escrita à mão ali, né? Nós já mostramos as outras letras também neste formato, mas o que nós precisamos aprender é esse formato. É o formato do Gimel quadrático, né? Ele é uma perninha que desce, né? E outra menor assim. Não sei se dá para notar, dá para ver aqui, né? Bem fácil de desenhar. E você pode observar uma coisa. Dentro daquele lá também tem o Dagesh, o pontinho, que é do grupo das Begdá Kefat, que depois nós vamos explicar direitinho como é que é. Então, quando ele tiver o pontinho, lembra que eu falei que o Dagesh, em alguns casos, ele muda o som vocálico da letra. Em outros casos, ele não muda. E no Gimel, ele não muda. Então,
O Gimel ele representa a letra G, quando ele for transliterado, quando aparecer nos textos que nós vamos transliterar, aparecer o Gimel, nós vamos transliterá-lo na forma da letra G. G de gato, de gado, girafa. Claro que o som, depois nós vamos entrar na questão dos sons ali, dos sons guturais, essas outras questões, que aí nós vamos identificar um pouco melhor como é que funciona essa questão. Mas para não causar confusão neste momento, nós vamos entender que com o dagesh ou sem o dagesh vai ter o som da letra G. Depois nós vamos ver ali que tipo de G, né, que é um guerra ou de girafa, que tem um som diferente, um som vocálico diferente. Aí em uma outra aula nós vamos mostrar isso. Mas para não causar tanta confusão, nesse momento nós estamos apenas conhecendo as letras, né? Então aqui está o Gimel, ou Gimel, né? O Gimel, quando ele não tem o dagesh, ele vai ser transliterado a letra G. E quando ele tem o dagesh, também será transliterado com a letra G, na forma da letra G. Então nós temos 3 letras já, né? Nós temos o Aleph, o que significa o Aleph? Boi, né? Nós temos o Beit, que significa casa, e nós temos agora o Gimel que é camelo, é a terceira letra do alfabeto hebraico. Vejam só, já estamos construindo o nosso Aleph Beit, nosso alfabeto hebraico. Então está aí a nossa segunda aula, nós apresentamos 3 letras nessa segunda aula. Nas próximas aulas nós vamos apresentar mais 3 e assim sucessivamente até nós completarmos o nosso Aleph Beit com as 22 letras. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Lehitraot a todos.